Oi, turminha do segundo ano, vamos para a nossa aula de hoje. Pegue o livro de vocês e abram na página 24. Isso, conferido. Página 24, quarta unidade. E vamos ver a importância das plantas, certo? E aí, nessa página 24, dá pra gente observar aqui uma variedade de plantas e também de ambientes. Tem aqui o deserto, não é isso? Tem alguma planta aqui? Não. Mas nesse ambiente aqui, dependendo do local, né, que não foi mostrado, mas dependendo do local, tem uma vegetação também que habita nele. Tem também, olha, a gente pode ver a utilidade das plantas com cosméticos, né, com objetos também, ó, que dá pra gente utilizar. Fora na alimentação, né, e no que as plantas representam pra gente. Elas colocam pra gente o oxigênio pra gente respirar. Na página 25, temos aí, olha, os primeiros passos para a gente responder juntos. E vocês vão responder aí com tia, tá bom? Primeiro pontinho fala assim: só de observar as imagens, você consegue perceber as várias utilidades que as plantas apresentam para o ser humano? Dá pra ver, não é? Sim, dá pra ver que a gente, olha, pode se alimentar com ele, não é isso? Pode fabricar cosméticos, pode utilizar para fabricar móveis. E aqui tá faltando roupas, né? E muitas outras coisas que a gente dá pra fazer sim, certo? Você acha, segundo ponto, você acha que as plantas são importantes para o meio ambiente? Tá fácil, né? Sim. Muito bem, coloquem aí. Terceiro pontinho. As plantas podem respirar? Quem colocou sim, acertou. Sim, elas podem respirar. Não sei se vocês lembram, naquela aula que tia falou sobre as folhas. Vocês lembram? A tia até mostrou um agora, porque a gente vai mostrar também no outro processo aqui, utilizando uma folha. Então, para lembrar que a folha é a parte onde a planta respira. É onde está algumas coisinhas onde entra e sai, né, os gases e também o vapor de água. Mas você vai explicar agora na próxima página, página 26. Coloquem aí. Temos aí na página 26, olha, uma variedade, é 26? Isso. Uma variedade aqui, ó, de seres vivos, né? Tem dizendo aqui organismos. E esses organismos aqui, todos eles são seres vivos. Então tem isso em comum. Claro que cada um tem sua variedade, né? Aqui são algas, aqui é um peixe, aqui é uma árvore. Até a coloração das folhas dela, né? É diferente, é amarelo. Aí tem aqui uma rã. Essa rã é bem colorida, né? Mas cuidado com essas rãs coloridas, que geralmente elas são venenosas. Aí tem aqui, olha, essa minhoca e um cachorro. Bem fofinho ele, né? Então, o que eles têm em comum, voltando o que tia estava falando, que eles respiram, eles são seres vivos e então eles precisam de nutrientes para a sua sobrevivência. A mesma coisa são as plantas. E nós vamos saber agora. Página 27. Tá mostrando aí, olha, a respiração. A senhora falou que as plantas respiram, e é verdade. Através desse processo aqui, olha. Ela consegue respirar porque ela tem várias estruturas dentro dela que consegue penetrar, né, ser eliminado o vapor de água que fica dentro dela, a água que ela consome lá no solo, aqui no solo que ela, né, suga a água da terra e ela consegue, né, deixar aqui dentro da planta. Aí tem esses estomatos. Esses estomatos é como se fossem minúsculos buraquinhos que a gente não consegue ver. São estruturas na planta que entram e saem esses gases. E que gases são esses? Relembrando, que é o gás oxigênio, certo? E o gás carbônico. Então, elas precisam do gás carbônico, né? E elas liberam pra gente o oxigênio. Esse processo é muito interessante na respiração das plantas. E as plantas, elas respiram através dessa forma, certo? Através das folhas, né? Ela consegue transmitir, né? Fazer a troca de gases. E nós respiramos através de quê? Dos pulmões, não é isso? Está dizendo aqui no nosso livro. Ó. Um exemplo, os peixes. Eles utilizam as brânquias, certo? Para retirar o oxigênio da água. Já os cachorros, né, têm pulmões, como a gente. Eles são mamíferos, eles não são humanos, mas eles são outros seres vivos e eles têm pulmões. Nós também temos pulmões. Vamos respirar aí junto. Isso. A gente respira, né, o gás oxigênio e libera uma porção de gás carbônico também para lá para a natureza, que a gente não precisa desse gás já aqui dentro da gente. Então a gente vai fazendo essa troca de gases também, a gente nem percebe, mas é super importante, né? Quando a gente
brinca de tampar o nariz, a gente nem consegue tapar o nariz por muito tempo, é até sufocante. Então, e também tem outros seres como os sapos e a minhoca, e as minhocas que respiram pela pele. Olha, cada ser vivo respira do seu jeito, né? Os peixes, o peixe pelas brânquias, a rã, né? E as minhocas pela pele, e as plantas respiram pelas folhas. O cachorrinho, ele respira por onde? Pelos pulmões. Então, cada um tem o seu jeito de respirar. Aí, na página 28, coloquem aí. Oxe, tia, é a mesma imagem? É, mas essa tem outra explicação. Essa é a fotossíntese. E o que é fotossíntese? É um processo muito interessante, onde a planta consegue se alimentar também. Ela faz a troca de gases nesse processo e ela também consegue se alimentar. Olhem aí na página 27, ou aliás 28, que temos aí, olha, a fotossíntese permite também que esses seres vivos produzam o seu próprio alimento. Então, elas são produtoras, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. A gente consegue produzir o nosso próprio alimento? Não. A gente consegue cozinhar, fabricar, mas a gente não consegue produzir ele por si só, feito as plantas. As plantas respiram do meio ambiente e elas conseguem no seu organismo retirar aquilo. Já a gente precisa ir no supermercado, né? Então, comprar aquele alimento e cozinhar para se alimentar, não é isso? Aí as plantas, como é que ela faz esse processo de fotossíntese, né? Pela luz do sol, né? Ela retira da luz do sol, né, para si. Então ela pega a luz do sol, certo? E vai para dentro dela, né, a luz do sol, o oxigênio, ok? Aliás, o gás carbônico, ela também precisa do gás carbônico, e a glicose, certo? Fora água e sais minerais que estão todos aqui no solo. E o que ela coloca pra gente? O oxigênio. Então é como se fosse um processo. A planta pega a luz do sol, mais oxigênio, mais os sais minerais, né? E água. Então ela forma a glicose. Essa glicose é formada o seu alimento, e esse alimento, quando ela está bem nutrido, né, ela ali consegue sobreviver, e ela coloca também pra gente o oxigênio. Então isso é muito interessante. Aí vejam aí, na fotossíntese, as folhas absorvem o gás carbônico que, na presença da luz, reage com a água, produzindo a glicose e liberando o oxigênio na atmosfera. Foi o que Tia falou agorinha. Na página 28, pra gente encerrar aqui, temos aí as plantas realizam a fotossíntese de dia e respiram à noite. É verdade? Voltando à pergunta. As plantas realizam a fotossíntese durante o dia e respiram à noite? É verdade? A gente respira de dia e de noite, sim ou não? Sim, não é todo momento. Se a gente parar de respirar, a gente morre. Então, as plantas é da mesma forma. Então, tanto de dia quanto de noite, elas continuam respirando. Então, é não. Coloquem aí, não. As plantas respiram a todo tempo, tá bom? Sim, Tia quer falar para vocês também que nesse processo aqui tem a glicose e também a Tia já falou aqui na aula das folhas, né, da parte das plantas, que as folhas geralmente elas são de cor verde, por causa da clorofila. E a clorofila tem um papel muito importante na vida das plantas também, que é o que dá o pigmento verde às folhas. Esse pigmento aqui, ó, Tia vai partir aqui a folhinha, ai, tão bonitinha. E ele, olha, só para mostrar para vocês. Se a gente riscar aqui, poxa, tá seco. Não, tá mostrando agora. Agora sim, porque na luz tava estourando aqui. Tá vendo? Dá pra gente riscar com essa corzinha verde, né, da folha. Vocês já perceberam? Então, se Tia consegue tirar esse pigmento verde aqui das folhas, imagina se vocês fizerem a experiência. E é isso que Tia vai pedir para vocês fazerem, tá bom? Vou mostrar para vocês. Vamos lá, ó.
Tá vendo aqui? A corzinha verde, tá bom? É que eu coloco aqui uma luzinha pra ficar bem mais claro, porque senão vai ficar muito escuro pra vocês verem. Mas dá pra ver, né, que saiu o pigmento verde. Então, na atividade de casa, a tia vai solicitar pra vocês fazerem uma experienciazinha. Aí, antes disso, deixa eu te explicar, que eu vou deixar lá no grupo, tá bom? Tá dizendo aí, na primeira questão. Utilize as palavras do quadro para completar as frases abaixo. Aí tem as seguintes palavras: vegetal, clorofila, água e oxigênio. Ok, vamos lá. Letra A. As plantas liberam o quê? Durante a produção de alimentos. Ela libera alguma coisa lá no ar, que é muito bom pra gente. Letra B. É a substância que dá cor verde às folhas. O que é que dá cor verde? Tia acabou de explicar para vocês, lembra? Aí você vai colocar se é vegetal, clorofila, água, oxigênio. Letra C. Fabrica o seu próprio alimento na presença de luz. O que que fabrica, né? O seu próprio alimento na presença da luz? É o vegetal? É o clorofila? É o água? É o oxigênio? Então você vai ver aí. A raiz retira do solo o que, né? Aí você vai escrever de que a planta precisa. Nós também não vivemos sem, certo? Aí vocês vão escrever aí direitinho. Na segunda questão, tia vai pedir que vocês assinalem com um X as frases corretas. Tem 3 frases, algumas estão certas e uma errada. Aí vocês vão saber qual é aí, vejam, presta atenção. A primeira frase vem dizendo assim, ó: os animais e as plantas utilizam oxigênio para respirar. É verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, aí você marca. As plantas e os animais respiram somente durante o dia. Se for verdade, marca um X. Se não for, deixa em branco. O ar é formado por uma mistura de gases. É verdadeiro? Aí você coloca lá a sua respostinha certinha, tá bom? Na terceira questão, a experiência, é bem facinho. Mãos à obra. Com a ajuda de um responsável, faça a seguinte experiência. Não vão fazer sozinho não, tá? Espera pela mamãe para não dar nenhuma complicação, porque é muito perigoso mexer nisso, tá bom? Tia vai solicitar que mexa com álcool. É bem pouquinho, não precisa ser muito não. Peça ao responsável, titia, vovó, mamãe, quem estiver lhe ajudando, a tia do reforço, tá certo? Vamos lá. Primeiro, você vai colher uma folha da cor verde, certo? Lembra que tia pegou também uma folhinha? Vai pegar uma folha de cor verde, tá? Ou algumas folhas. Coloque as folhas em uma vasilha com álcool, certo? Não precisa ser muito não. Coloca lá, a mamãe vai colocar uma quantidade boa, álcool normal, não precisa ser álcool 70 não, por favor, que álcool 70 é pra gente utilizar para matar as bactérias e os vírus, né? Após algumas horas, alguma coisa aconteceu, você vai esperar algumas horas, tá? Pra ver o que foi que aconteceu, pra você escrever a sua experiência, você vai ser um cientista agora, tá? Aconteceu alguma coisa com ele, o álcool, a cor do álcool mudou? Então você vai se mudou a cor ou alguma coisa, você vai colocar sim. Se não, bota não. Letra A. Observe o álcool. Aconteceu alguma coisa com a folha? Você também vai olhar se aconteceu alguma coisa com a folha. Se ela modificou a cor, se aconteceu alguma coisa com ela, se a cor continua a mesma, ou desidratou ou não, aí você escreve aí pra tia. E na letra B, você vai dizer, o álcool ficou esverdeado? Se sim, aí você vai colocar por que isso aconteceu. Aí você vai especificar porque ela perdeu que pigmento. Qual é o nome desse pigmento que foi perdido nessa folha, nessa experiência? Então vocês têm que ter paciência, tem que aí esperar que o álcool faça lá a sua ação, né, na folha e para você ver a experiência feita, tá bom? Então espera, tenham paciência, não sejam ansiosos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Até a próxima aula, meus amores, continue se cuidando, tia tá com muita saudade de vocês, mas nesse momento precisamos nos cuidar ainda para que a gente volte em segurança, certo? Espero que o quanto antes, tá bom? Tá? Cuidem-se, meus amores, até a próxima aula, tchau!